Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Começa mais uma edição, e hoje uma edição muito interessante, que o Brasil passou décadas, para não falar séculos, convivendo com uma doença que atrapalhou demais a pecuária brasileira. Trata-se da febre aftosa, a famosa febre aftosa. E conta-se, eu li isso aqui no Wikipédia, então não é muito confiável, pode estar certo, pode estar errado, mas conta-se que quem trouxe a febre aftosa para o Brasil foi a esposa do Martim Afonso de Souza. Quando eles vieram e pararam aqui em São Vicente, no litoral de São Paulo, ela trouxe uma meia dúzia de bovinos, e entre esses bovinos estaria já a febre aftosa. Portanto, se isso é verdade, desde 1500 e pouco que o Brasil convive com a febre aftosa. Finalmente, agora, a Organização Internacional de Epizootias, que tem a sede lá na França, em Paris, considerou o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. As implicações disso, ou as vantagens de ser, são inúmeras, mas isso ainda vou deixar para o nosso entrevistado falar. Porque o nosso entrevistado acompanhou isso durante um bom, não durante os 400 anos, mas durante um bom período, ele foi um dos responsáveis, um dos personagens principais para erradicar a febre aftosa do território brasileiro. Então, hoje a ideia é contar aí das mazelas, porque além dos problemas da doença, teve-se batalha contra a ignorância, batalha contra, enfim, invertebrados, teve batalha de todo tipo. Mas eu vou deixar que ele é um expert, é um mestre em contar essas histórias. Eu falo hoje com o veterinário, médico veterinário, Dr. Sebastião Costa Guedes, um assíduo frequentador aqui desse programa. E a minha primeira pergunta, eu agradeço em primeiro lugar, e a minha primeira pergunta é a seguinte: enfim, doutor Sebastião, livre de febre aftosa sem vacinação. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer voltar a debater aí, a esclarecer contigo alguns aspectos da saúde animal no Brasil, que lutamos tanto tempo juntos, né? Eu agora estou naquela terceira fase, na terceira idade, aposentadoria, e pouco me envolvo mais com os problemas de sanidade animal. Porque a gente vai ficando velho, tem que preparar-se para conversar apenas com Deus, né? E como dizia André Malraux, que foi ministro do De Gaulle, a morte é a deusa do sono. E cada vez mais estamos chegando perto dela, mas vamos tocando a vida enquanto for possível. Olha, eu gostei da sua introdução, mas essa história de que Martim Afonso trouxe a fitosa para o Brasil, eu nunca tinha ouvido falar. Pode ser até que seja verdade. Pelo que eu sei, a fitose entrou no Brasil em 1878, mais ou menos, que ela oficialmente apareceu no Brasil. E a partir de então, quer dizer, foram animais que vieram para o Brasil aqui da região sul, dos nossos irmãos ao sul. Isto foi o que contam. E eu quero dizer o seguinte: a fitose sempre foi ignorada no Brasil. Quem se preocupou com a fitose foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era pecuarista lá em São Borja, e ele viu que a fitose era um problema sério de restrição às exportações de carne. E entabulou conversações para criar o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e doou ou cedeu por empréstimo os terrenos do Ministério da Agricultura, ali hoje em Duque de Caxias, para se instalar o centro. E o Brasil sempre foi um forte financiador desse projeto. Isso começou em 1951. Durante muito tempo, quer dizer, o centro se dedicou a procurar veterinários brasileiros e influenciá-los para que estudassem melhor a fitosa, principalmente os aspectos iniciais da epidemiologia, e assim foi. O centro fez um trabalho, na minha ótica, maravilhoso, e acabou, quer dizer, servindo para todos os países da América Latina, e principalmente da América do Sul, para controlar e, em passado recente, realmente erradicar a fitose. Eu quero te dizer que essa luta aí nos últimos anos não foi fácil,
participei dela há muito tempo como presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, onde sucedi o Dr. João Carlos Souza Meireles. Tive apoio de muitos ministros da Agricultura aí dos últimos tempos, né? Dr. Pratilho de Moraes foi um ministro que nos apoiou bastante na sua época, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e uma série de ministros que realmente trouxeram contribuições. A Organização Pan-Americana de Saúde, que é quem coordena o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, também teve grandes dirigentes que se preocuparam em formar quadros. Esses quadros foram feitos, mas o Brasil ficou muito tempo numa fase de indecisão. O Brasil tem uma característica, hoje eu posso falar, não posso ter muitas represálias nesse sentido. Brasília tem uma característica de querer ser mais realista que o rei, de prometer mais coisas do que era possível dar ou necessário dar. E isso nos levou, quer dizer, a uma problemática luta contra a febre aftosa. Tivemos estados que lutaram bastante. Acho que o Rio Grande do Sul é um exemplo típico disso, ao lado de Santa Catarina. E tivemos estados que não se preocuparam muito. Uma vez eu fui visitar o Amazonas para tratar de erradicar a fitosa no Amazonas. Era presidente da Federação de Agricultura do Amazonas, o doutor Eurípides, um senhor extremamente simpático. Cheguei para conversar com ele no início deste século e disse que estava lá para tratar de aftosa. Ele virou-se para mim e falou: olha, Guedes, prazer em recebê-lo aqui em Manaus, mas você está perdendo tempo. Aqui na agropecuária, a única coisa que tem importância é a juta. A fitosa não tem a mínima importância. Agora, você pode passear aí, veja o que queira ver, vá a Careiro da Várzea, mas não tem a mínima importância. Se você fizer um projeto para trabalharmos a juta, conte comigo. Então, este era o quadro. Outras vezes, andei pelo Nordeste. Uma das vezes, esse atual ministro, Wellington Dias, né? Ele era governador do Piauí, e um dia me telefonou. Eu era presidente do CNPC e presidente do Grupo Interamericano de Erradicação da Febre Aftosa, que foi criado em 2004 numa conferência em Houston, no Texas. E, por ocasião desse telefonema, o governador Wellington me falou: olha, eu gostaria muito que o senhor viesse aqui para ver a questão da fitosa. Muita gente diz que isso não existe por aqui, e nós gastamos dinheiro, tempo, um negócio terrível, e eu não ouço mais falar dessa doença. Olha, governador, é uma honra receber um convite do senhor, mas eu vou aí. E eu gostaria também de levar uma outra pessoa que tem uma boa visão de campo, trabalhou bastante tempo no Paraguai, e vou levá-lo comigo. Tudo bem? Ele falou: tudo bem. E levei o doutor Pita Pinheiro, que tinha trabalhado muito no Paraguai, inclusive em regiões mais ermas, mais distantes do Paraguai, a região do Chaco. E fomos para lá. Encontramos as autoridades sanitárias do Piauí, o pessoal muito aplicado, e andamos no interior do Piauí, Campo Maior, Dom Pedro II, uma série de municípios. E a temperatura era 40, 41 graus. Não vimos sinal de aftosa, absolutamente nada. E rememorando a história, nós vimos que quando o Pará passou a vacinar contra a aftosa, acabou a aftosa no Piauí. Porque o gado do Pará não tinha consumo lá no Pará, vinha para a Bahia, para ser consumido na Bahia. E, nesse trajeto, vinha espalhando a fitose. E era a realidade. Quando o Pará começou a vacinar, acabou a fitose no Piauí e em grande parte do Nordeste. Andamos por lá, vimos tudo, e, no final, tivemos uma reunião com o governador. Era uma pessoa extremamente simpática e simples. Não estou discutindo aqui ideologias políticas, nada. Ele era um governador, quer dizer, do partido do presidente da República da época, ele era um governador ligado ao PT, mas era uma pessoa de muito bom senso, devo dizer. E para mim não é fácil reconhecer isso, é porque ele realmente era um homem abnegado e voltado ao progresso da zona rural do Piauí. E no final da história, quer dizer, o doutor Pita, nós falamos que não vimos a fitosa, e o doutor Pita então disse a ele: olha, governador, aqui com essa temperatura que o senhor tem, nem o vírus existe.
Ele começou a rir e falou, então nós vamos pedir a retirada da aftosa no Piauí. Então, tá bom. Passados os tempos, ele me ligou. Antes disso, colegas do Ministério da Agricultura me disseram, você é louco? Você foi para o Piauí, levou um outro colega, o Pita, e estão falando para retirar a vacina. Eu falei, essa é a realidade dos fatos, é a foto que nós vimos. Lá não tem aftosa, já faz uns 4, 5 anos que não tem nada. E por que estamos vacinando? Nós estamos aqui para erradicar a doença, não para perenizar a vacinação. Bem, o governador foi ao ministro da Agricultura da época, que era o Stephanes, Reinhold Stephanes, e disse a ele, então, da opinião de retirar a vacina. O ministro não quis assumir esse compromisso, porque a sua área técnica ia dizer que não. Se erradicasse a aftosa no Piauí, acabava a defesa sanitária animal no Nordeste. Veja o conceito, o quão dependente era a defesa sanitária animal de uma doença que praticamente já não existia lá. Bem, o governador foi ao presidente da República para falar, e o presidente da República desconversou totalmente, falou, não toque mais neste assunto, não vai se retirar. As razões para isso eu não sei. Ou melhor, eu até poderia deduzir, mas não quero aprofundar nesse tema, porque já faz muitos anos, né? Mas eram razões estranhas. Eu fui dirigente de uma empresa que tinha fábrica de vacina, que fechou essa fábrica de vacina no começo deste século. Ela acreditava muito na erradicação. E depois, quer dizer, eu passei para o Conselho Nacional da Pecuária de Corte, trabalhando com o doutor João Carlos Meirelles, para evoluir numa série de aspectos que tinha a pecuária brasileira e participarmos de organismos internacionais. A aftosa sempre foi uma bandeira. E o doutor João Carlos apoiou bastante a situação, formamos um grupo, conseguimos muitos recursos para fazermos um trabalho de divulgação. Preciso dizer aí que quem mais forneceu recursos na época foi o próprio Sindan, que era a entidade da qual eu tinha sido dirigente há muitos anos, da indústria veterinária, e nos auxiliou bastante durante muitos anos. No final, na época mesmo da erradicação, aí tivemos, sabe, aqueles pequenos entreveros que, no fim, estava ligado à questão financeira, porque a aftosa representava 8% do faturamento brasileiro de produtos veterinários. Nós pegamos, quando assumimos o CNPC, e junto com colegas como o Antenor Nogueira, de Goiás, o colega nosso de Mato Grosso, que foi deputado estadual pelo Mato Grosso, o Zeca Dávila, o Esperoto, e sempre que deu o pessoal de Santa Catarina, nós começamos a trabalhar com um enfoque muito grande. Santa Catarina já estava na frente, já não vacinava, já tocava com muito critério essa questão da vacinação de aftosa. Por quê? Porque isso tinha grande influência no negócio de suínos, que Santa Catarina era muito forte. E Santa Catarina ficou sem vacinar desde o ano, se não me falha a memória, desde o ano 93, 94. Não vacinava e tinha um bom controle de defesa, de controle sanitário nas suas fronteiras. E nós começamos a trabalhar nisso. O mercado, naquela época, era ao redor de 140 milhões de doses. Alguns anos depois, nós deixamos o mercado com mais de 400 milhões de doses de vacina de aftosa por ano. Veja como expandimos e como incentivamos a vacinação. E, obviamente, que os focos foram caindo drasticamente. Tinha muitos contatos com o Ministério da Agricultura. Lá nós tínhamos colegas empenhados na luta para erradicar a aftosa, mas tinham muitas restrições na erradicação da vacinação. É normal em organismos governamentais esse tipo de postura, né? Sempre vem um certo
risco em tirar a vacinação, porque a vacina é barata. É barata, vírgula, né? Porque 400 milhões de doses, e na época, quer dizer, chegava a custar 60 centavos de dólares a dose ao consumidor, era muito dinheiro. Mas fomos tocando e aos trancos e barrancos em alguns estados, mas conseguimos realmente ir evoluindo. E o Brasil foi deixando de ter focos de aftosa. Tínhamos um mapa famoso que mostrava quantos anos cada estado estava sem focos de aftosa, e esse mapa foi muito usado pelo CNPC, foi muito usado nas nossas reuniões internacionais do Grupo Interamericano de Erradicação da Febre Aftosa, e no final pensamos, olha, nós temos que cuidar também dos nossos vizinhos. Porque sempre tinha aquela história, meu caro Resch, de dizer, olha, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, né? E sempre o Brasil dizia, olha, não confiamos na Bolívia, não confiamos no Paraguai. E, no fundo, falei, nós temos que trabalhar juntos. Organizamos com um grupo de empresários norte-americanos uma missão, fomos ao Paraguai, fomos à Bolívia, parte deles depois foi ao Equador, e analisamos friamente a situação. Foi formado aquele grupo interamericano de erradicação da febre aftosa. O primeiro presidente, eu fui membro desde o início, mas o primeiro presidente era Alfonso Torres, um extraordinário veterinário colombiano que sempre morou nos Estados Unidos, foi professor da Universidade de Cornell e da Universidade de Nebraska, e era uma pessoa com uma boa visão epidemiológica da aftosa. Fizemos algumas reuniões com pessoas importantes da América do Sul, o Alfonso, o Torres veio, e fizemos reuniões no Uruguai, fizemos uma reunião na Bolívia, fizemos reunião no Paraguai, com autoridades locais, reuniões muito restritas em número de pessoas, e analisamos friamente a situação. Depois trouxemos uma missão de empresários americanos ligados ao agro para que viesse ao Brasil. Do Brasil foram, conforme já disse, ao Paraguai, à Bolívia, onde os acompanhei também, e depois, quer dizer, eles foram ao Equador. Na época, eu não fui ao Equador. E o programa de aftosa começou a acelerar. E começamos a ter uma consciência da realidade das coisas. Nem sempre a visão do governo era mais correta. E nem sempre a visão dos criadores era mais correta. Os criadores, nas reuniões para se tratar da erradicação da aftosa, poucos falavam. A maior parte ficava mudo. Depois que tomamos a decisão e começamos a evoluir num cronograma para erradicar a aftosa, muitos dos que estavam nas reuniões dos criadores levantavam contra. Cada um tinha o seu estilo. Eu um dia até disse em Mato Grosso para um criador, eu falei, o senhor deveria falar isso que está falando aqui hoje, naquela reunião de 6 meses atrás, de 1 ano atrás. Os senhores vão lá e ficam quietos, ficam como vaca de presépio, e a hora que o projeto começa a caminhar, os senhores começam a externar dúvidas. Pelo amor de Deus, ou temos realismo ou não temos. E foi muitas lutas, cativei algumas inimizades, ou pelo menos, quer dizer, pouco caso, também não estava nem aí. Nosso motivo era erradicar a aftosa. Tive grandes companheiros na área da indústria, depois tive alguns que viram que a caixa de dinheiro ia se reduzir em mais ou menos 8% do valor do mercado e falou, olha, vamos atrasar isso. Eu disse na época, eu falei, olha, eu fui convidado, já estava aposentado na minha companhia já estava cogitando de vender a fábrica, a minha companhia não, a companhia que eu trabalhava no Rio Grande do Sul, como de fato depois vendeu, e eu quero lhe dizer o seguinte, eu fui contratado por vocês aqui para vir para o CNPC para erradicar a fitose e acabar com a vacinação. Se fosse para perenizar a vacinação, eu já nem assumiria, porque não é a minha característica e nem faz sentido. Eu participei de muitas reuniões da Organização Internacional da Carne,
o Mundial da Carne, chamava IMS, International Meat Secretariat. Elegemos, o presidente era um irlandês, grande adversário do Brasil, não acreditava muito no Brasil, era uma pessoa extremamente simpática, né? Veio aqui ao Brasil, a convite nosso, andamos aqui em algumas regiões do Brasil, ele ficou muito impressionado com o etanol e o álcool como combustível. Paramos em diversos postos de gasolina para ele bater as fotos e levar para a Irlanda, porque ele não acreditava que os carros a álcool funcionavam tão bem. E andamos, visitamos algumas propriedades aqui. Devo agradecer muito ao Juvelino Carvalho Mineiro. Juvelino, um dia eu levei um presidente da Organização Internacional da Carne na fazenda dele aqui em Pardinho, fazenda maravilhosa. A esposa dele nos recebeu com almoço, ele ficou muito impressionado com a qualidade do rebanho, as raças existentes. E este era um grande adversário nosso na Organização Internacional da Carne, que tinha lobby. A Organização Internacional da Carne tinha um lobby respeitável, principalmente na França, porque a sede era na França e ele ia sempre à França. A França sempre foi uma tradicional protetora da sua agropecuária, né? Até hoje é assim, né? E uma vez, quer dizer, participando de uma visita com criadores franceses sob o patrocínio da FAESP na França, eu me lembro certamente que, comentando isso sobre a fitose com alguns criadores lá, e eles diziam: não, nós não acreditamos que o Brasil seja livre de aftosa, vocês manipulam dados. Protestamos, né, e falamos que não, em absoluto, porque não vinham aqui e nunca vieram. Mas, no fundo, também entendemos. O grande problema francês era a tonelada de subsídios que o governo francês dava para os produtores. E não era só na França. Trabalhei muito, ia muito à Alemanha, cheguei a morar lá alguns períodos. Eu me lembro que o fazendeiro alemão, embora menos protegido que o francês, quase todos tinham o seu Mercedes-Benz na garagem, seu BMW, tudo isso era resultante do quê? Dos famosos subsídios e ajudas dadas à agropecuária pelos governos europeus. A situação foi se complicando, conversava muito com o ministro Pratini na época, ele dizia: olha, isso vai chegar um tempo que nós vamos ver que eles terão problemas. Esse tempo chegou ao redor do ano, eu acho, 2008, por aí. E nós fomos num Congresso Mundial da Carne em Roma, um congresso chiquérrimo. Nossa, o hotel, até naquela época, até ficava preocupado só com o dinheiro da diária do hotel, porque era um hotel caríssimo, era um negócio de alto nível, organizado pela Organização Internacional da Carne, um lobby poderoso. E ali apareceu um cidadão que era ministro de florestas da Itália. E esse foi um cara, porque na Itália toda a questão de produtos veterinários era ligado ao Ministério da Saúde. O Ministério da Agricultura e Florestas era uma coisa à parte, não apitava muito em saúde animal naquela época. E o ministro de Agricultura e Florestas nos disse uma coisa que impressionou muito na sua palestra. Ele falou: olha, nós estamos chegando num ponto que o consumidor europeu não aguenta mais pagar impostos para financiar realmente programas de transferência de recursos à zona rural. Os alimentos estão ficando muito caros e o aporte de dinheiro também caro, e isso um dia vai parar. Ficamos assim até satisfeitos, né, com a opinião do ministro, e vimos que realmente começava uma reação sobre isso. A Europa ainda vinha de decisões recentes. No começo da década de 90, a Europa queria parar a vacinação. E tinha um lobby que dizia: não vamos parar, vamos continuar vacinando. Porque a Polônia, a Grécia
e a Turquia tem aftosa. Depois de muitas discussões, chegaram à conclusão que tinham que fazer uma análise de risco. Fizeram uma análise de risco e viram que era muito mais barato parar de vacinar e, eventualmente, se a doença aparecesse, controlá-la, erradicá-la outra vez, atacar os focos, do que realmente continuar com o programa de vacinação. E a Europa retirou a vacinação, a chamada Europa Ocidental e alguns países ali como a Grécia, a Turquia, a Polônia. Foi no começo dos anos 93, anos 94. Isso certamente nos deu um impulso grande em tratar da erradicação da fitose. Eu me lembro que era diretora aqui do Departamento de Defesa Sanitária Animal, a doutora Tânia. Eu discuti muito com ela essa questão de análise de risco, ela me orientou e disse, esse é o caminho, mesmo. Vamos tentando. Mas o Brasil mudava muito de ministros. Tivemos ótimos ministros, mas nós tivemos ministros também que não se preocupavam muito. Aliás, um fato muito específico que, da minha experiência internacional, foi quando eu presidi o GIEFA, que o Torres saiu e ele falou, olha, quem tem que tocar o GIEFA para frente são vocês, brasileiros, que vocês têm o maior mercado aqui na América do Sul, vocês têm capacidade para pôr um pouco de dinheiro no negócio da divulgação, e eu acho que você tem que assumir esse GIEFA. E acabei sendo eleito pelos colegas da Colômbia, do Paraguai. A Argentina nunca foi muito participativa desses eventos do GIEFA, e nós, então, quer dizer, assumimos. E foi muito engraçado, porque quando assumimos e começamos a encarar realmente a política de erradicação, nós vimos que nós tínhamos um grande núcleo de oposição. O núcleo de oposição, além desses fazendeiros que eu te diria aqui que fazem xixi nas calças, que não falam coisas importantes nas reuniões e que são contra, nós tínhamos dois adversários grandes em termos de cooperação internacional. O Uruguai, que nunca acreditou no Brasil, pelo menos o que diziam as autoridades uruguaias. E a Argentina, que tinha uma poderosa infraestrutura de produção de vacinas, boa produção, modernizaram muito a vacina argentina, ela chegou a ser muito mais moderna do que a nossa. Nós tínhamos vacina durante décadas de 5 ml, 3 vírus. A Argentina já tinha uma vacina de 2 ml, super concentrada, com 2 vírus só, já tinha retirado o vírus C. E a Argentina era muito adiantada nessa produção de biológicos. Mas a Argentina tinha uma política de continuar vacinando. Não era a política nossa. E, então, as lutas não eram fáceis. Foram bastante difíceis, fizemos muitas reuniões, algumas com muito sucesso, com muita presença, outras com pouquíssima gente, mas fomos para frente. E eu queria te dizer que uma das viagens nossa com alguns americanos foi ao Paraguai. E lá eu ouvi de uma fazendeira do Paraguai, ela tornou-se viúva, o marido morreu num acidente de um avião ou helicóptero na própria fazenda dele, e ela dizia que a aftosa na região era culpa do Brasil. Eu falei, mas, dona, senhora, não é culpa do Brasil. A cultura é a mesma, somos farinha do mesmo saco. Os fazendeiros do Paraguai e do Brasil, aqui na região oeste, todos pensam igual. Nós precisamos trabalhar objetivamente. E o Paraguai, aí, nós passamos a ter, quer dizer, colegas que foram mais objetivos em incrementar a vacinação, principalmente na região do Chaco, que era uma região mais, digamos, mais erma, né, da economia paraguaia, e o programa foi evoluindo. E no Brasil, a mesma coisa. Me lembro que uma vez eu fui à televisão, acho que até no seu programa, Resch, e estava aquela lenda, porque às vezes os focos apareciam em fazendas do Brasil, ali em Mato Grosso do Sul, e outras vezes no Paraguai. E havia sempre aquela história, veio de tal lugar, ou surgiu em tal lugar e veio para cá.
E eu disse na televisão que nós éramos farinha do mesmo saco, os fazendeiros da região. Logo depois, o chefe da defesa sanitária do Paraguai me telefonou. Logo que terminou o programa, ele me telefonou. Guedes, graças a Deus você falou isso, que nós somos a harina del mismo costal. E é aí que está o nosso problema, né? E fomos, e resolvemos fazer uma grande reunião, eu já estava no GIEFA, e fizemos em Uberaba. Trouxemos um secretário de Defesa Animal dos Estados Unidos, o Jim Butler, amigo pessoal do presidente Bush filho, e seu pai era amigo pessoal do presidente Bush pai. Ele era um cidadão de muito relacionamento na política do Texas. Toda terceira segunda-feira do mês, ele jantava na Casa Branca com o presidente Bush filho. Tinha muito prestígio e era uma excelente pessoa para se tratar. Veio ao Brasil diversas vezes, depois foi diretor administrativo da FAO, quis que o Roberto Rodrigues fosse diretor-geral da FAO. Roberto foi convidado por ele, em nome de todo o agronegócio da Europa Ocidental e do Canadá e dos Estados Unidos. O Roberto comentou com o presidente da República da época, que era o mesmo presidente que atualmente, e o cidadão, não sei por que razões, modificou um pouco esse conceito e colocou um outro elemento, e não Roberto, como diretor-geral da FAO. E isso o Brasil ficou, sabe, devendo ao mundo, porque o Roberto Rodrigues teria dado uma outra conotação à FAO, com maior objetividade no uso de recursos e com menor pedido de esmolas, né? Porque sempre existia os pedidos de esmolas desses organismos, né? E eu me lembro que uma vez eu fui a Roma para tratar de uns assuntos na FAO, o diretor administrativo era Jim Butler, e encontrei o Roberto Rodrigues, que era ministro. E o Roberto me disse uma coisa que hoje eu vou aqui confidenciar. Sabe que o então diretor da FAO pediu um emprego para o filho dele próprio, ao Roberto, para que viesse no Brasil, porque já estava maravilhado com a agricultura brasileira. Veja como são as coisas, né? Mas, voltando ao fato grotesco, nesta época que eu fui presidente do GIEFA, junto com um americano que era o Phil Bradshaw, que você conheceu, era um homem da soja, mas que representava o setor privado americano no Grupo Interamericano de Erradicação da Aftosa, me disse, olha, Guedes, vamos falar com o embaixador americano em Brasília. E nós fomos, fizemos umas reuniões em Brasília e depois pedimos audiência com o embaixador. Eu estava com um americano de grande importância, que era o Phil Bradshaw. Ele era o representante da soja, do forte negócio da soja, e era grande produtor de suínos, abatia 200 mil suínos por ano lá em Illinois, e nós fomos visitar o embaixador americano. Naquela época, isso era 2006, por aí. Quando nós chegamos na audiência com o embaixador, e nos acompanhava um veterinário norte-americano também, passamos pelas medidas de segurança, e quando nós chegamos no gabinete do governador, do embaixador, a secretária falou, senhores, por favor, os seus relógios, canetas e celulares aqui nesta bandeja. Colocamos na bandeja. Relógio, celulares na bandeja. Tá bom, e entramos na sala do embaixador. Sala de porta aberta, o embaixador lá. Tinha sido antes, acho que cônsul na Holanda. Era uma pessoa extremamente educada. E aí conversamos e pedimos muito que ele fosse, que ele ajudasse a Bolívia a se modernizar um pouco mais na defesa sanitária, porque a Bolívia tinha problemas de infraestrutura para sair do problema. O Paraguai já estava mais entrosado. Sabe o que o embaixador americano na época nos falou? Falou, olha, um momento, disse em voz alta para a secretária, dona fulana, a semana passada eu estive na Bolívia. Ela falou, não, senhor embaixador, o senhor foi a Montevidéu, no Uruguai.
Na Bolívia, o senhor não foi. Então, veja, Resch, que o embaixador americano no Brasil tinha ido ao Uruguai pensando que tinha ido ao Uruguai. Veja a importância, não, desse relacionamento internacional. Mas depois dessa reunião toda, o embaixador nos ajudou muito na questão boliviana, porque ele ajudou a viabilizar o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, que eu nem sei se isso foi pago ou não, que o governo boliviano na época fez, para motorizar a defesa sanitária da Bolívia. E realmente foi um avanço grande. E a Bolívia tinha um ex-deputado, foi presidente da Câmara, chamado Pulli, era um cara fenomenal, sabe, nas ideias, grande amigo do Zeca Dávila, sabe, e nos auxiliou bastante nesse approach com as autoridades bolivianas. A SOCEBU, a Associação de Zebuínos da Bolívia, e mesmo quiser Fegaça Cruz, da Federação de Santa Cruz, o pessoal da FEGABENE, eram pessoas muito dedicadas à erradicação da fitose e trabalhavam direito. A Bolívia tinha algumas vezes inundação que obrigava a colocar os animais de muitas fazendas, uma fazenda só nas zonas mais altas ali do Beni, para evitar que morressem na inundação. E isso, então, era um fator que nos dava muita segurança se existia fitose ou não. E o Centro Pan-Americano monitorava muito bem a sorologia desses rebanhos. Isso, então, foi, quer dizer, um fator de muito progresso. Depois, o deputado Pulli, que foi presidente da Assembleia Constitucional da Câmara dos Deputados da Bolívia, quer dizer, ficou doente, morreu, foi uma perda grande para todos nós. Mas, na Bolívia, nós tivemos grandes amigos, grandes companheiros, e que nos ajudou muito o relacionamento dos bolivianos com o gado zebu, principalmente em Uberaba. Eles tinham muitos amigos também em Uberaba, Orestinho, Prata, Tiberi, e eles focalizavam muito esses dados e também sabiam muito, porque Minas teve um programa bom de erradicação da fitose, com vacinação, a SOCEBU ajudou muito na época, e esse entrosamento entre a BCZ e a SOCEBU nos ajudou bastante na Bolívia. A Bolívia veja que hoje só Brasil e Bolívia são livres sem vacinação, né? Aqui na América do Sul. E a Bolívia, quer dizer, que todo mundo acreditava que não ia bem, e sempre acreditamos, porque o fazendeiro boliviano era muito dedicado, a Bolívia está aí, livre de aftosa, sem vacinação. E eu acho isso uma glória muito grande. O Paraguai, que era muito mais fácil de conseguir isso, até hoje insiste em vacinar. Até não sei bem por quê, porque não existe circulação viral na região, segundo os dados já de muitos anos, coisa de 2016, o Centro Pan-Americano já dizia que não havia circulação viral na região, e eu via esses dados e discutia, mas tinha muita gente que não acreditava. Agora, esse é um resumo, quer dizer, e levamos muito para frente essa questão da fitose, né? O Pará deu um impulso muito grande, né? Com Carlinhos Xavier, e obviamente que melhorou muito a situação no Maranhão, e depois no restante do Nordeste já foi muito mais fácil. O Pernambuco também teve uma colaboração grande da fitosa. A Bahia deu uma grande colaboração. Era o Lira, o secretário de Defesa Animal da Bahia, era um cara obcecado por emergências sanitárias, deu um grande avanço realmente, quer dizer, a Bahia. Tivemos estados de grande repercussão nesta luta, né? Tivemos Minas Gerais, São Paulo, durante uma época, foi um estado bom, depois São Paulo começou a ter carências de recursos, o que até atrasou a chegada da vacinação, da erradicação da fitose em São Paulo mais tempo, exatamente, quer dizer, por esse fator. Mas eu acho que era muito mais um fator de recursos, disponibilidade de recursos, sabe? Que foi tornando a defesa sanitária animal aqui no estado de São Paulo muito difícil. Lembro que uma das vezes o Dr. Heinz era o chefe da defesa sanitária e ele falou, olha, o governador vai nos dar 240 carros lá em
em Campinas, Guedes, você não podia ir com alguns empresários do setor, para o governador ver que vocês estão interessados na erradicação da fitose, melhoria da defesa sanitária? Eu falei, olha, Heinz, eu vou cuidar disso. E levei lá as pessoas, o governador foi, tinha, se não me engano, o prefeito de Campinas era Donizete, que depois acho que foi deputado, ainda é um político da região. E fomos lá e vimos a doação dos carros, o governador era Alckmin, na época. E eu peguei e disse ao Reis depois, apresentando os colegas que foram, ele ficou muito contente, o governador também ficou impressionado com a presença de empresários do agro e viu que o agro poderia ser uma fonte de inspiração política, né, para o grupo dele. E eu falei, olha, Reis, parabéns pelas 240 viaturas, parece que a defesa de São Paulo está sendo vitalizada ou revitalizada. Ele falou, Guedes, eu vou ser franco, me desculpe a vulgaridade do termo. Você sabe que um agrônomo ou um veterinário não pode guiar uma viatura do governo, tem que ter um motorista. E sabe que eu não tenho bundas, ele usou esse termo, eu não tenho bundas para dirigir esses carros, não tenho motoristas. Veja como é intrincada e complicada a administração pública brasileira, fruto, né, de décadas e décadas de cultura de atraso, né? Era o fim do mundo, né? Olá, meus amigos. Bem, aí está a primeira parte desse depoimento muito interessante do médico veterinário, Dr. Sebastião Costa Guedes. Mas tem mais, tem a segunda parte. Então, você me acompanhe, que logo, logo você vai ter a segunda parte para ver aí. Até o próximo programa. Tchau, tchau.